noite. Agora sim, chegamos. É uma alegria enorme nós estarmos mais uma vez aqui. Eu vou falar uma coisa para vocês. Realmente essa mensagem aqui é uma mensagem muito interessante, é uma mensagem muito rica e o objetivo maior dela é, não tenho a menor dúvida, né, a gente pensar a respeito do tema, né, socorre a ti mesmo. Claro que quando a gente fala socorre a ti mesmo, de alguma maneira ou de outra, nós vamos levar o nosso raciocínio, o nosso pensamento na direção de mensagens de Jesus que sistematicamente dizem para a gente, da gente se preocupar em ir na direção da ajuda, não ficar parado. Quando a gente pensa, por exemplo, não em uma passagem, mas em várias passagens de Jesus, né, ele vira e mexe, queria saber qual é a contribuição que a pessoa tinha para dar. Se a pessoa tem alguma coisa para contribuir, ele consegue multiplicar. Se a pessoa não tiver nada para contribuir, fica lá, mas já fica difícil. Tá? Então, por exemplo, ele fala lá, batei e abrir-se-vos-á. Repara que não vai abrir a porta sem mais nem menos. Não é assim, gente, ó, e a porta vai abrir. Não é isso não. A gente tem que ir lá bater. A gente tem que fazer a nossa parte. Quando ele faz o milagre da multiplicação dos peixes, os companheiros lá, os discípulos chegam para ele e falam, Senhor, o pessoal está com fome, está todo mundo aqui parado, está todo mundo com fome. E agora, como é que a gente vai fazer? Pergunta de Jesus, diga-me o que vocês têm aí. Ele não vai multiplicar simplesmente, ele vai multiplicar desde que tenha alguma coisa, porque se não tiver nada, ele não vai multiplicar não. Se a gente não fizer a nossa parte, ele não vai multiplicar. Da onde vem esse livro Pão Nosso? Da onde vem esse conteúdo Pão Nosso? O Pão Nosso é um conteúdo... Isso aqui funcionou agora há pouco, funcionou. Agora não está funcionando, por quê? Vai no controle, vai na mão aí, vai na mão, direto. Sem pena. Da onde vem o Pão Nosso, tá? Da onde vem o Pão Nosso? O Pão Nosso faz parte de uma série evangélica de livros ditados ao Chico Xavier por intermédio do Emmanuel. 4 desses livros fazem parte hoje em dia da coleção chamada Coleção Fonte Viva da Federação Espírita Brasileira. Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, justamente nessa ordem, na ordem de edição deles. Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e Fonte Viva. Até 1969 os livros eram editados pela Federação Espírita Brasileira. Aí o Chico, a partir de 1969, pulverizou as edições dele. Então, a edição dos livros a partir de 1969 já não era mais Federação Espírita. Então, o outro livro, Palavras de Vida Eterna, é da Comunhão Espírita Cristã, lá de Uberaba. 5 livros, cada um com 180 mensagens. Cada mensagem é um versículo do Novo Testamento, dá 900. 5 vezes 180, acreditem, dá 900. Ou seja, quase 3 anos de leitura diária. A aplicação desses livros é o socorre a ti mesmo. É a gente criar espaço dentro da nossa agenda, espaço dentro do nosso local de trabalho, dentro da nossa casa. Antigamente, quando a gente falava palestra a respeito do assunto, a gente dizia assim, sabe o teu telefone fixo? Aí agora, hoje em dia, praticamente ninguém mais tem telefone fixo, né? Todo mundo usa celular, né? Então fica um pouco mais difícil. Mas para quem ainda tem alguma base de telefone, algum lugar de trabalho, alguma mesa, uma escrivaninha, pega um livro desse, coloca no lado, é assim, ó, é assim que tem que ser, ó. Aqui está o celular. Pega o livro e bota ao lado do celular. Sempre ao lado do celular. Porque a gente não sabe a hora que a gente vai receber uma ligação com algum tipo de mensagem que desequilibre a gente. Coloca em cima da mesa. Já aconteceu uma vez, pode parecer brincadeira, mas não é brincadeira não, é sério mesmo. O companheiro deixou, né, no local de trabalho dele, na ilha de trabalho dele. Chegou um indivíduo, o sujeito estava cuspindo marimbondo. Vocês imaginam como é que o cara estava, desequilibrado. Graças a Deus ele estava ao telefone. E ele ficou ao telefone falando e ele percebeu que o cara estava desequilibrado. Pois o camarada desequilibrado olhou em cima da mesa e tinha o livro. Pois ele abriu o livro, leu o livro e foi tocado pela mensagem.
e aí deu uma baixada na vibração dele, ficou um pouquinho, não baixada na vibração, na qualidade, que é o contrário, né? Tem que subir a vibração, mas baixou aquela energia descompensada que ele estava e conseguiu tocar a vida, conseguiu tocar o trabalho dele. Quando a gente pega esse livro Pão Nosso, lá na mensagem 51, tem que ser você, Ricardo, não está funcionando não. Quando vai na 51, uma só, menos uma, isso, aí. Hã? Ah, é? Ele tá... Tá, então a gente vai fazer devagarzinho então. Então olha lá, qual é a passagem evangélica que foi tirada? Foi do Evangelho de Mateus, capítulo 9. Quero. Já está até aqui em cima, eu vou botar para mim aqui. Então eu quero ver ali o capítulo 9 de Mateus, versículo 35. Pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. Aí a pessoa olha isso daqui e pensa assim, já entendi. Tem que pegar o Novo Testamento, colocar embaixo do braço e sair pregando, para poder resolver a questão da cura de todas as enfermidades. É assim que a pessoa imagina. Só que não é isso que a gente tem que fazer. Porque a maior pregação que a gente pode fazer não é feita pela boca. Qual é a melhor pregação? Pelos exemplos. É a nossa atitude no dia a dia. É como a gente se comporta. É aquele tipo de coisa que às vezes acontece com algumas pessoas, né? Não é com todo mundo que acontece não, mas tem gente que começa a frequentar o centro espírita, vem em reunião de estudo, participa do centro espírita em várias atividades. Mas que atividades? Arrumação, colocar água, limpar, gravar, anotar, ver livro, bazar. Tem milhões de atividades dentro do centro. Né? Não é só palestra não, não é só dirigir reunião não é só diretoria não, tem tarefa para todo mundo, tem trabalho para todo mundo dentro do centro. Quando a pessoa está engajada no trabalho, ela vai perceber que ela vai se transformar numa nova criatura. Outro dia uma companheira perguntou para mim assim, lá no Centro Espírita, lá no Espírito Santo, perguntou assim, mas qual é a vantagem da reunião de estudo? Aí uma disse assim, a vantagem da reunião de estudo é que na reunião de estudo nós formamos novos trabalhadores. Eu não cortei o barato dela, ela deu a opinião dela. Mas na realidade, quando a gente faz treinamento de estudo sistematizado da doutrina espírita, a gente costuma dizer que o objetivo do estudo sistematizado, dos estudos dentro da casa espírita, não tem nada a ver com formação de trabalhador. Porque senão a gente fica confundindo o objetivo das coisas. O objetivo do estudo da doutrina espírita é a transformação de cada um de nós. Transformação moral. Que é, diga-se de passagem, a definição que é dada para espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que faz em domar as suas más inclinações, as suas más tendências. Então, quando a gente fala da pessoa se aproximar do estudo doutrinário, se aproximar da tarefa no centro espírita, a gente está falando na base, está falando da pessoa se transformar como pessoa. E acreditem, quando a gente se transforma como pessoa, a gente vai mudando as nossas atitudes. A gente vai agindo de forma diferente. Aí faz diferente aqui, diferente ali, diferente aqui. Daqui a pouco alguma coisa acontece na rua. Às vezes a gente não se comporta como era esperado que a gente se comportasse. Aí as pessoas chegam pra gente e falam assim, nossa, mas você é espírita. Por quê? Porque elas já conseguiram identificar na gente a transformação. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pregar o evangelho, significa que a gente precisa praticar o evangelho. A gente precisa praticar os ensinos de Jesus. A gente tem que, dentro do possível, lógico, a gente não vai conseguir. Não dá ainda, no nosso patamar não dá. A gente chega, né? Eu estava conversando com o pessoal agora na vinda, né? Estava conversando com o pessoal lá em pé, lá dentro da barca. Aí eu peguei e falei assim, contei para eles uma história, que uma vez eu fui vender um peixe, mas aí na hora que eu fui vender o peixe eu estava com roupa suja, né? E aí eu entrei no restaurante para vender o peixe, né? E aí a dona do restaurante olhou para mim assim com aquela cara de desprezo, aí disse para mim assim, o que você quer? Aí eu disse para ela assim, eu quero vender peixe.
Ela falou, peixe é vendido lá na cozinha, vai lá na cozinha. Assim mesmo que ela falou comigo, mas assim, bem carinhosamente, né? Aí eu fui na cozinha, não sei o que, só que o peixe era peixe de primeira qualidade. O peixe tinha saído do mar às 4 horas da tarde. Devia ser mais 7 horas da noite. Eu estava entregando peixe no restaurante de comida japonesa, né? E eles lá, os japoneses, como é que eles fazem? Quando ele vê peixe de muito boa qualidade, eles dizem assim, peixe é vivo, né? Que eles dizem que o peixe está vivo ainda. O peixe não está mais vivo, o peixe está morto. Mas eles falam assim, peixe é vivo, né? Está fresco, está um peixe recém-saído do mar, está em excepcionais qualidades. Né? Excepcional qualidade, né? É o que pediu a Deus. Sintetizando a história, quando ele chamou a dona do restaurante para ver o peixe, ela chegou e fez assim, oh! Aí eu virei para ela e disse para ela, peixe é vivo, né? Ela, peixe é vivo, né? Aí olha só como é que é o espírita, olha o comportamento do espírita. Quando eu cheguei, ela me tratou mal. Aí na hora que ela começou a falar comigo com respeito, que aí a partir daquele momento que ela viu que o peixe era de boa qualidade, era Deus no céu, Eduardinho na terra. Aí ela começava a falar para mim assim, nossa, que peixe lindo! Você pega robalo? Aí, ó o sangue do espírito evoluído, hein? Pego, mas é meu. Aí ela pegou, virou e falou assim, e você pega badejo? Pego, mas é meu. E aí a partir daí tratei ela que nem ela me tratou. O que eu fiz? Qual é o nome disso? Podem falar. Orgulho sim, base, mas o nome da minha ação foi vingança. Então, eu, espírita, naquele momento estava pregando o quê? Tudo, menos o evangelho. Compreenderam? Então, o que a gente tem que fazer no dia a dia? Em qualquer circunstância, tem que chegar e parar assim, se fosse Jesus, faria o quê? Como ele se comportaria? Na hora de perguntar, trouxe o peixe. Na hora que ele perguntasse assim, tem badejo? Sim, que eu pegar um badejo, eu trarei o badejo para a senhora com o maior gosto. Com muito prazer trarei o badejo para a senhora. Trarei, entendeu? Tratar com carinho, tratar com amor, tratar com fraternidade. Porque pregar o evangelho significa, em todas as circunstâncias das nossas vidas, a gente trabalhar em cima da senha do amor. É isso que a gente tem que fazer. E aí nós vamos descobrir o seguinte, que quando nós pregarmos o evangelho, sabe o que vai acontecer? Todas as enfermidades serão curadas. Mas, às vezes, quando a pessoa lê essa linha, lê essa frase, pensa assim, que a gente tem que pregar o evangelho para curar as enfermidades. Mas, na verdade, quando a gente passa a pregar o evangelho, a gente cura as enfermidades nossas. São as nossas enfermidades que serão curadas a partir do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa repetição de atividade. Então, o que o Emmanuel fez? O Emmanuel, percebendo isso aqui eu recebi hoje. Isso aqui eu recebi hoje, agora à tarde. Eu falei assim, não posso, nós estamos na véspera do domingo de Páscoa, a gente não pode deixar isso. Porque, às vezes, né? Por que eu trouxe isso? Porque eu recebi esse slide, e o slide foi mandado por um espírita, aquilo que a gente estava conversando, Márcia. Olha lá que coisa linda. O ex-morador mudou-se para o andar de cima. O que a referência é? Claro, a referência é uma referência não espírita a Jesus, como se Jesus tivesse saído de lá e tivesse ido para o plano de cima, o plano do céu, que o pessoal fala, né? Da maneira que o pessoal faz assim, vai para o céu. Eu não sei por que é para o céu e não pode ser para o céu, porque para lá também tem céu. Por que não pode ser para lá, para o céu? Porque também para lá, daqui para lá, se a gente tirar uma reta daqui, acreditem, se a gente tirar uma reta daqui para lá, a gente vai chegar no céu da mesma maneira. Se a gente tirar uma reta daqui para baixo, a gente vai passar, logicamente, pelo centro do planeta e depois vai chegar no outro lado do planeta e depois vai encontrar o céu da mesma maneira. Uma hora a gente vai encontrar o céu. Então, quando ele me trouxe isso daqui, eu peguei e falei assim, entendi. A leitura da mensagem deve ser feita da mesma maneira como a leitura daquele título que Jesus trouxe para a gente. A gente tem que ler, não o que está escrito, a gente tem que ler as entrelinhas.
quem é que habitava aquele patamar ali assim? Jesus. Qual é o outro andar que ele foi? Para o plano espiritual. Só isso. Então, ele só mudou o patamar. Ele só mudou o patamar. Só isso. Ele se desligou do patamar mais terreno e foi para o patamar acima, que é o patamar espiritual. Tá? E aí o Emmanuel, ele vai fazer conosco a mesmíssima coisa. O tempo todo ele vai trabalhar conosco a compreensão das entrelinhas, não a compreensão do que está escrito. Porque quando nós olhamos uma frase como essa daqui, cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual dos teus olhos. A pessoa inicialmente fica imaginando que o que ela precisa fazer é simplesmente trabalhar a visão. Quando na realidade não tem nada a ver com visão. Não tem nada a ver com visão. É um caso, por exemplo, que a gente aqui coloca assim, as pessoas às vezes não sabem. Vocês sabem quem é esse daqui? Alguém lembra quem é esse? Quem lembra quem é esse que está aqui? Paulo de Tarso. Paulo de Tarso. Paulo e Ananias, perfeito. Aí o Paulo com Ananias, ele chega numa circunstância que muitas pessoas dizem assim, que Paulo ficou cego. Ora, se Paulo tivesse ficado cego vendo Jesus, provavelmente ia ficar extremamente complicado para se retornar à visão. Agora, se, ao invés disso, se tiver acontecido situações do tipo, né? Algumas pessoas falaram a respeito disso outro dia. Ele pode ter tomado um tombo, ter batido com a cabeça, ter feito algum tipo de coágulo na região da visão, que eu não sei, estou botando a mão aqui no cérebro, estou olhando para a Regina, que é médica, para ver se ela me ajuda. Aonde é que é a parte de coágulo, aqui na parte de trás? Na coágulo da parte de visão? Né? Então, bateu com a cabeça, coágulo da parte de visão, aquele coágulo com o tempo foi se dissipando, com o magnetismo, com o passe, com a vibração passada pelo Ananias, dissipou o coágulo e ele passou a enxergar de novo. Agora, existe uma outra tendência. Não tem milagre nenhum, tem milagre nenhum. E aí repara uma outra coisa espetacular, que existe uma outra tendência que é mais poderosa ainda. Porque Paulo de Tarso era uma pessoa que fazia julgamentos, que tomava depoimentos. Sabe? Vou fazer uma lembrança para vocês aqui, né? Isso é coisa do pessoal da antiga. Não sei se o pessoal hoje em dia faz isso não. Estou olhando para um menininho aqui nesse momento. Às vezes tem um monte de menininho junto, um monte de garotinho junto assim, num ambiente. Aí chega um lá e solta um pum. Às vezes acontece isso? Às vezes acontece isso? Acontece ou não? Fala para mim, acontece? Acontece, né? Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: lá na minha época, quando eu era pequeno, eu já fui pequeno, acreditem, né? Quando eu era pequeno, a gente tinha um negócio lá que o pessoal falava assim: com toda certeza é quem tá com a mão amarela. Aí, o que acontece? A santa criatura que tinha dado o pum, ela pegava e fazia assim, ó, para poder ver se a mão dela estava amarela. Entenderam? Então, olhem só o seguinte, o trabalho da pessoa, o trabalho do adulto é ler a reação das crianças àquela informação. Paulo de Tarso pegava depoimentos, pegava e fazia julgamentos, que era doutor da lei. Então ele, quando pegava aquelas informações, ele tinha que ler as entrelinhas da pessoa, olhar a parte corporal da pessoa, olhar se a pessoa piscou o olho, olhar se a pessoa está sonolenta, olhar se a pessoa está prestando atenção. Ele tinha que pegar e enxergar o que não está sendo dito dentro daquele ambiente. Um estudo hiper ultra avançado de neurolinguística. E aí o que acontece? Quando você pega uma pessoa dessa e você pega e recebe um baque emocional, um baque assim daqueles que foi o baque que ele tomou, ele passa a não conseguir enxergar nada. Não é porque ele não enxergava de olho, não. Ele não conseguia enxergar porque ele não conseguia discernir o que é uma coisa da outra.
Não sabia, ele ficou perdido. Para onde que eu vou? O que eu faço? Gente, eu não sei nem para onde que eu vou. Estou perdido. Uma pessoa que estava acostumada para o Senhor. Fala, Irene. Assim? Melhorou? Por que vocês não falaram para mim antes? E eu pensei que ela fosse falar do Paulo. Ainda está em tempo. Que bom, que bom, que bom. É só falar, gente. É isso mesmo. Mas, dentro do assunto, só para a gente poder perceber, em muitas circunstâncias, a gente precisa justamente isso, conseguir entender o que está nas entrelinhas, enxergar as entrelinhas das coisas, enxergar o que Jesus está falando conosco. Tem uma hora que Jesus chega diante do povo lá, tem um monte de fariseus juntos, olha que coisa ótima, hein? Aí ele chega e fala assim: hipócritas! Pergunta: quem são os hipócritas? Quem são os hipócritas? Já que o pessoal está com dificuldade de responder, eu vou dizer, um está aqui. Um está aqui. Por que a gente é hipócrita? Porque muitas das vezes a gente se vende de uma maneira que não condiz com a realidade. A gente vai se pentear de manhã cedo, vai lá na frente do cabelo, lá no espelho, aí vai lá, né? Eu não tenho muito o que pentear, né? Mas, né? Eu fico pressupondo assim, aí a pessoa vai pentear. Aí tá se penteando, aí tá lá se arrumando, aí não sei o que lá. Aí a pessoa olha pro espelho e a pessoa pensa em quê? Aquela pessoa, quem é aquela pessoa que tá ali no outro lado do espelho, Luciana? Fala pra mim, quem é aquela pessoa? Hã? É você mesmo. Mas é gente boa aquela pessoa, não é? E você pensa nas coisas ruins na hora que você olha? Você olha no espelho de manhã e fala assim: não tem jeito, tá feia demais, você tá explosiva, você não presta pra nada, você tá errada, você... É assim que você fala? Não. Você se arruma, eu acho que ficou direitinho assim. Ficou bonitinho, tá legal. Tá aí, você tá pronto pro dia de hoje, você é gente boa toda a vida, você é não sei o que, você... Isso somos nós. Quando é Jesus, bom mestre, não sei o que, você fala, bom não. Bom? Não. Ele que é bom, fala que bom não. Nós que não somos bons, falamos que somos bons. Então, na realidade, lógico, pelo amor de Deus, ninguém precisa chegar para casa hoje à noite e falar: meu Deus do céu, não vou mais dormir, meu Deus. Por que não vai dormir? Ele chamou a gente de hipócrita, chamou a gente de corrupto, chamou a gente de adúltero, chamou a gente de um monte de coisa. A gente tem que ouvir, enxergar com os olhos de ver, tem que ouvir com os ouvidos de ouvir, tem que sentir com o coração, tem que raciocinar dentro da consciência e, sobretudo, tem que se transformar em uma nova criatura. É para isso que o Evangelho existe. Então, o que ele quer que a gente mude não é a visão física, é a visão espiritual. É essa que tem que ser mudada. Defende-te contra a surdez. Entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo que fala da cólera. Ele diz o seguinte, que a maior parte das vezes que nós sofremos de cólera, nós estamos ouvindo uma verdade. A pessoa... Por quê? Porque o que está sendo dito naquele momento? O que está sendo dito é que está se colocando o dedo na ferida. A ferida moral. Claro que dói. Claro que dói. A primeira reação nossa é negar. Reagir. Com todas as forças possíveis e imaginárias. A gente tem um vídeo que a gente encontra na internet, que é um vídeo sensacional. É a história da Carol que pintou a geladeira. A Carol é uma santa criatura, picuruchinha. Aí a mãe pega ela na seguinte circunstância. Ela está segurando a caneta azul e a geladeira, que é branca, está toda ela pintada com bolinhas, desenhozinhos de tudo quanto é maneira. E a garota está com a caneta na mão, assim, que nem eu estou aqui para vocês. Aí ela está com a caneta da mãe e a mãe pergunta assim: Carol, quem pintou a geladeira? Aí a garota: mãe, deixa eu pensar. Carol, quem pintou a geladeira? Mãe, eu estou pensando.
Carol, o que você tem na sua mão, Carol? Mãe, eu não tenho nada na mão, mãe. Carol, naquela mão ali. Mão, mãe, só tem a mão. Carol, não é naquela mão agora, é nessa mão de cá. Mãe, eu tenho o dedo na mão. Compreendem como é que é a situação? No vídeo, chega um momento tal que ela não tem mais para onde escapar. Já enquadrou ela de tudo quanto é maneira. Ela resolve dar uma andadinha assim, abre um armário e fala assim: ô mãe, olha o macarrão. Ela olha o macarrão dentro do armário e fala: mamãe, o macarrão. Aí a mãe: eu não quero saber de macarrão, eu quero saber quem que pintou a geladeira. Para ela dizer que era ela. E ela não disse que era ela. Porque se nós tivermos... O problema dela, qual era? Ela não tinha um irmão mais novo. Porque se tivesse o irmão mais novo, ela botava a culpa no irmão mais novo. Se tivesse o assessor, botava a culpa no assessor. Se tivesse o subordinado, é o analista de sistema. Se tiver um programador, bota a culpa no programador. Se o programador tiver um digitador, bota a culpa no digitador. Se o digitador não conseguir sair, ele bota a culpa na máquina. Que a máquina errou. Essa máquina não funciona direito. Se o outro não conseguir culpar a máquina, ou seja, a pessoa sempre procura botar a culpa no outro. E quando é flagrado na culpa, sabe o que faz? Bota a mão no ouvido porque não quer ouvir. Então o que eles dizem pra gente? Olha só, presta atenção. Defende contra a surdez, mas tem que retificar o modo de registrar as vozes. Outra nuance dessa registro de vozes. Muitas das vezes, os nossos anjos da guarda se aproximam de nós e ficam no nosso ouvido dizendo assim: não faz isso. Não faz isso, pelo amor de Deus, não faz isso. E a gente faz. E depois que a gente faz, a gente quebra a cara. A gente se dá mal. A gente tem problema. A gente sofre. Mas não abre mão de esquentar, de não ouvir o nosso anjo da guarda. A quantidade de vezes que isso acontece é enorme. Ó, ele andou para trás agora. Tá andando sozinho agora. Mas vamos para frente. Foi para frente. Medica a arritmia e a dispneia. Contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. O companheiro uma vez me contou uma história espetacular sobre o assunto. Ele disse que recebeu um comunicado de um companheiro de trabalho dele e ele ficou totalmente transtornado com aquela ideia. Aí ele pegou e falou assim: vou pegar uma carta agora. Pegou a carta. Vou escrever a carta e vou sentar o couro. Por quê? Ele estava com aquela impulsividade. Vou reagir. Tenho que reagir. E aí ele começa a escrever a carta. Foi escrevendo a carta. Junto com o slide anterior, tá? A voz vai dentro dele e diz para ele: guarda essa carta. E ele escreve. Guarda essa carta. E ele escreve. Guarda. Graças a Deus ele ouviu. O que ele fez? Pegou a carta, botou dentro da gaveta, terminou o expediente, foi embora para casa. Voltou no dia seguinte, primeira coisa que fez, pegou a carta, leu. Nossa, como é que eu posso ter escrito um negócio desse? Não? Né? Aí ele falou assim: preciso reescrever essa carta. E começou de novo. E no meio da carta começou de novo: guarda essa carta. E guardou a carta. No terceiro dia ele pegou a carta, a primeira e a segunda. Nossa Senhora! Aí, acho que eu vou escrever a terceira carta. Só que na hora que ele começou a escrever a terceira carta, ele começou a pensar mais profundamente sobre o assunto. E aí ele foi escrevendo e pegou para ela assim: ih, gente, isso aqui eu não posso esquecer não, de escrever isso não, porque a culpa disso aqui isso é minha. Aí,
Apagou. Aí continuou escrevendo outra coisa. Nossa, isso aqui eu também não posso escrever porque a culpa disso é minha. Aí apagou. Quando ele chegou no término do que ele pensava que tinha que escrever, ele percebeu que, na realidade, quem estava com a razão originalmente era o companheiro dele e não ele. Desde sempre a culpa, a responsabilidade era dele. Mas quando a pessoa age de maneira impulsiva, com essa impulsividade arrasadora, ela não consegue ter o sentimento correto das coisas. Ela não consegue sentir se o que ela está fazendo é bom ou é ruim. Sabe como é que é? Sabe como é que é? Acho que eu já contei isso para vocês uma vez. É aquela companheira que quer agradar a outra e vira para outra e fala assim: nossa, fulana, você está magérrima. Sempre quis ter esse corpo, não é mesmo? Aí a outra, pois é, só que tem que conseguir o corpo através de um câncer. E aí fica aquele, né? Fica todo mundo quadrado. Por quê? Porque a outra vai falar uma coisa que não tem que falar. Não tem que falar. A gente não tem que ficar cuidando da vida do outro. Por mais que a gente queira, a gente tem que educar os nossos espíritos. Engordou? Engordou. Emagreceu? Emagreceu. Tá bonito? Tá bonito. Tá feio? Tá feio. Larga pra lá. Não emite esse tipo de expressão, esse tipo de julgamento, porque isso não leva ninguém a lugar nenhum. A gente tem que controlar os nossos corações. Tem que controlar a mediunidade, porque o slide volta sozinho. Como é que o slide volta sozinho? Continua mudando sozinho. Vai, Ricardo, faz aí você, filho, por favor, pelo amor de Deus. Eu tirei aqui a pilha também, já resolvi já. Então, volta. Isso, então avança, é aquele mesmo, desculpa. Olha lá, combate a neurastenia e o esgotamento. No entanto, cuida de reajustar as emoções e as tendências. Essa colocação aqui assim, isso daqui assim, por que eu coloquei esse gráfico aqui? Porque nós, no dia a dia, ou durante as nossas vidas, a gente funciona mais ou menos como está aqui. Tem dia que a gente está em alta, tem dia que a gente está em baixa, tem dia que a gente está muito feliz, tem dia que a gente não está. Tem dia que a gente está numa boa, tem gente que não está. Tem dia que o Brasil ganha de 7-1, a gente está rindo à toa, tem outro dia que o Brasil toma de 7-1 da Alemanha, todo mundo... Entendeu? Então, o que a gente tem que fazer? Enquanto espíritas, temos que, dentro do possível, trabalhar na evocação daquela máxima. Reconheces o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em domar as suas más inclinações. Então, nós, enquanto espíritas, temos que trabalhar pelo nosso crescimento, pelo nosso desenvolvimento. Para quê? Para diminuir a ocorrência dos baixos e aumentar a ocorrência dos altos. É isso que a gente precisa fazer. De uma maneira que a gente consiga ver e enxergar de maneira diferente os nossos baixos. Porque não é que a gente não vai ter baixo. Baixo a gente vai ter. Né? Baixo a gente vai ter. Mas o problema é que se a gente enxergar o baixo de uma outra maneira, a gente passa de uma maneira mais tranquila pela situação. É aquele negócio assim, fez angu, grudou o angu no fundo da panela, tá? Se for mineiro, então vai tranquilamente, pega o café com leite, joga dentro, solta e toma café com leite com angu. Entenderam? Dá um jeito, dá teu jeito para a situação, não para diante da situação, continua. É isso que se espera de cada um de nós. Reajustar as nossas emoções, as nossas tendências, superando a neurastenia e o esgotamento. Lá no Livro dos Espíritos, diz assim, qual é o limite do trabalho? E os Espíritos respondem, o limite do trabalho é o limite das forças. Então, a gente tem que, né, superar as situações e não ficar tipo de situações, né? Tempo ruim. Ah, mas outro dia choveu demais e a rua ficou alagada. Choveu demais, a rua ficou alagada, gente. Venha ao centro de qualquer maneira.
Entendeu? Vem ao centro. Porque às vezes você vai virar ao centro 20, 30, 40 vezes e vai estar sempre nublado, ameaçando chuva, e não vai chover. Compreenderam? Mas não, a pessoa pega, eu não sei se eu fico falando muitas coisas de antiga, né? Em 1966, acreditem, você lembra da chuva que teve em 66? Né? Em 66 teve uma chuva aqui no Rio. Foi uma chuva medonha, foi um negócio terrível, 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 terrível. Tá? Era conhecidíssima, né? Foi até dentro de um feriado, se eu não me engano, quem lembra? Não foi? Foi no feriado de São João? Terrível, terrível. Tá? Aí o que a pessoa faz hoje em dia? Ela olha para o horizonte e lá no horizonte tem uma nuvenzinha. Aí ela diz assim, aquela nuvem estava lá em 1966. Não vou sair de casa. Na última vez que eu fui ajudar uma pessoa, ela me tratou mal. Não vou ajudar mais ninguém. Isso aconteceu com uma senhora lá no Rio. Ela estava ouvindo uma palestra sobre fazer o bem. O coração dela ficou tocado. Eu tenho que fazer o bem, tenho que fazer o bem, tenho que fazer o bem, tenho que fazer o bem. Vou em casa, preparou, esquentou uns salgadinhos, pegou uma Coca-Cola na geladeira, um refrigerante, para não ficar gravando a propaganda, né? Mas pegou um refrigerante, aí vai ela feliz da vida com a quentinha de salgadinhos e com o refrigerante na mão e foi na direção do companheiro. Aí virou para ele e falou, meu irmão, eu trouxe esse refrigerante com esses salgadinhos quentinhos para você. Pois o cara virou para ela, soltou um monte de impropério. Quem disse que eu estou precisando de ajuda? Quem disse que eu sou homem que precisa de esmola? Quem disse para a senhora isso? E saiu de perto dela. E ela olhou aquilo e ficou assim, petrificada. O que eu faço, meu Deus? O que eu faço? E aí veio a ideia. Não para. Não para. Pois ela continuou andando na rua e encontrou um outro senhor. E ela olhou para ele e perguntou, moço, o senhor aceita uma quentinha com os refrigerantes? Sabe o que o companheiro falou para ela? Eu estava aqui abaixado, orando, pedindo a Deus que alguma ajuda viesse na minha direção, porque eu estou com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos com fome em casa. Desde ontem que ninguém come nada na minha casa. Então, que isso que a senhora está dando para mim, eu queria agradecer a Deus, porque a senhora foi nesse momento enviada de Deus e eu vou poder levar comida para minha casa. Vocês já imaginaram se aquela criatura, ao invés de ir na direção e insistir em fazer o bem, ela simplesmente tivesse, sabe? Some, fica, já que ninguém quer, eu não faço nada. Tem que aprender que a gente vai muitas das vezes plantar a semente do amor 1 milhão de vezes e 1 milhão de vezes vamos receber não, vamos receber grosseria, vamos receber traição, vamos receber mau agradecimento e por aí vai. E nem por causa disso a gente deve parar. A gente tem que insistir no trabalho do bem, tem que insistir no trabalho da nossa transformação. Seguinte. Eu estou fazendo assim, ele não. Olha lá, mais um, vai lá, mais um. Isso. Essa parte aqui assim, ele diz assim, persegue a gastralgia, mas educa teus apetites à mesa. Melhora as condições do sangue, todavia, não sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Olha, existe um companheiro na Mário Cortella, eu acho que ele é pedagogo, eu acho, filósofo, eu acho, não sei qual é a profissão dele, mas tem vários vídeos dele na internet, ele é muito interessante, é um cara muito interessante. Ele traz pra gente, uma determinada ocasião, ele trouxe uma definição do que era ética. Numa entrevista, perguntaram para ele, o que é ética? Assim, ao vivo e a cor, o que é ética? Ao invés dele ir no dicionário trazer, ele trouxe essa beleza de página que está aqui. Ele disse assim, a ética é o conjunto de valores e princípios que usamos para responder a 3 grandes questões da vida. Primeiro, quero. Segundo, devo. Terceiro, posso. E aí vem a reflexão. Nem tudo que eu quero eu posso. Nem tudo que eu posso eu devo. E nem tudo que eu devo
eu quero. Tá? São as reflexões para a gente fazer. E aí, quando é que a gente vai conseguir equilibrar os nossos espíritos? No dia que nós conseguirmos querer o que a gente quiser, ao mesmo tempo que a gente pode e o que a gente deve. Aí vai estar numa boa a nossa situação. O arquivo vai ficar aqui na CIP, depois o Ricardo pode até compartilhar o arquivo. De cada uma dessas coisas, a gente pode dar um monte de exemplo. Olha aqui, nem tudo que eu quero, eu posso. Tá? Eu posso, às vezes, estar com uma vontade enorme de enfiar minha cabeça nessa quina aqui. Entendeu? Aqui no caso não é nem que eu posso, né? Aqui não é o negócio que eu posso. Aqui é eu posso, mas não devo. Né? Essa daqui tá boa para posso, mas não devo. Porque eu posso enfiar uma cabeça aqui assim. Posso querer e posso, né? Posso querer, eu quero e posso, mas não devo. Tá? Eu devo, mas nem tudo que eu devo, eu quero. Eu devo me transformar e amar 100% todas as pessoas que falam comigo. Para que time você torce? E você é Botafogo, eu sou Fluminense, não te amo tanto. Não, mas eu devo amá-la. Entendeu? Eu devo amá-la. Mas aí dentro de mim existe o quero ainda, que diz para mim assim, não, mas eu não quero amá-la. Claro que eu te amo. Botafogo é timão, beleza, né? Tô brincando, tá? Mas né, só pra gente poder entender. Ou seja, são circunstâncias, né? Nem tudo que eu quero eu posso. Eu sou a pessoa, essa é mole, essa aqui é mole, né? Eu adoro comer muita canjica. Eu não preciso nem dizer por que eu não posso, né? Tá gravando, fazer o quê, né? Tá? Entenderam? Então é isso. O que é o equilíbrio? O equilíbrio é você, né? Eu quero fazer uma coisa, eu posso fazer e eu devo fazer. Aí você tá numa boa. Tá? Patamar lá pra frente. Dê exemplos pueris também para ficar mais ou menos, né? Claro que isso aí é todo um controle de ética que a gente tem que ter, tá? Eu quero ter um carro, né? Eu quero ter um carro, mas eu não posso. Tá? Eu quero, eu tenho uma vontade enorme de ter uma Ferrari. Tá? Mas eu não posso. Tá? Nem tudo que eu posso, eu devo. Mesmo que eu tivesse dinheiro para ter uma Ferrari, eu não devo ter uma Ferrari. Por quê? Porque eu não vou ter dinheiro para manter. Onde é que eu vou? Qual é a rua do Rio de Janeiro que eu vou andar com a Ferrari? Entendeu? Então, tá percebendo? Tá percebendo? Então são esses pensamentos que a gente tem que fazer, são situações do cotidiano, isso que a pessoa tem que pensar. Aham. Perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito. Com toda certeza. Ele parou, virou assim, meu amigo, é por ali a faixa de chegada. Isso, perfeito, perfeito. Claro. Mas não podia, exatamente. Isso. Claro. Eu ouvi essa entrevista também, aí comecei a usar na turma de juventude, dizendo assim, não fala palavrão. Aí os jovens viravam para mim e perguntavam para mim assim, por quê? Aí eu dizia assim, se você não puder usar a palavra na frente da avó da sua namorada, é que essa palavra não está boa para ser dita. Aí eu parei de usar esse argumento na hora que um companheiro virou e falou assim, nossa, mas a avó da minha namorada fala palavrão pra caramba. Aí eu falei assim, então, né? Aí o argumento não ficou suficiente para poder conversar com ele, né? Então essa é a grande questão. A gente tem que, por isso é a questão de ética, a gente tem que desenvolver dentro da gente o que Paulo de Tarso sintetizou, em tudo me é lícito, né? Mas nem tudo me convém. Né? Pode tudo, posso fazer tudo, mas nem sempre é conveniente fazer. É isso que a gente tem que estar com a nossa cabeça bastante aprumada nesse sentido.
Chico Xavier, por exemplo, olha como é que ele coloca a leitura que ele tem para a questão da ética. Eu permito a todos serem como quiserem. Tá? Eu não vou ficar aqui exercendo julgamento sobre o que cada um é, o que cada um faz, o que cada um pensa. Não vou fazer isso, não interessa, não diz respeito a mim. O que diz respeito a mim é o que diz respeito efetivamente a mim. Que ele tem que ser a melhor pessoa possível dentro do seu dia a dia. E aí, mais outra situação, que aí fala aqui a respeito das questões da bebida. Claro, doutrina espírita não é doutrina de puritanismo. Doutrina espírita é doutrina da liberdade. Mas a gente tem que ter a devida atenção. Né? Tem um vídeo também na internet. A internet atualmente está sendo um veículo de educação espetacular. Tem uma série de vídeos chamados Sozinho. Né? YouTube. Chega lá sozinho. É muito legal. Tá? Um dos vídeos fala a respeito da bebida. Que o companheiro está em casa, chegou em casa, olha aquela questão, em casa, ele com a esposa. Aí ele vira para ela e fala assim, na maior tranquilidade, mulher, você vai sair? Vou. Então você sai lá que eu vou ficar em casa sozinho para eu tomar uma cervejinha. Só que ele não estava sozinho, estava ele junto com um companheiro espiritual que logicamente estava sugando e intuindo ele no sentido de beber. Bebe isso, bebe mais, bebe outro, dá muito gostoso, vale a pena beber. E aí a pessoa acaba às vezes, né, confundindo e avançando sinais de maneira desnecessária. É só para a gente poder lembrar o cuidado, né, efetivo que a gente precisa ter em cima do assunto. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que faz com teus pés, braços e mãos. Madre Teresa de Calcutá faz uma leitura maravilhosa também disso. Mãos que servem são mais santas que lábios que rezam. Lembrar que às vezes a pessoa pode ser muito boa de rezar, pode ser muito boa de fazer oração, mas oração não transforma ninguém. O que transforma a pessoa é a comprovação, são os atos, a sua ação, a maneira de ser durante o dia. É isso que mostra efetivamente o que a gente é. Porque se fosse só orar, né, ficava fácil, né? Todo mundo vai para um canto, Pai nosso, Pai nosso, graças a Deus, Pai nosso, oração dura, Pai nosso, aí não é isso que interessa. O que interessa é como que a gente age, como que a gente aplica o nosso tempo no dia a dia. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam, todavia aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres, para a gente poder controlar os nossos pensamentos. Tem que controlar o pensamento, tá? A gente, às vezes, nosso pensamento viaja assim de maneira astronômica, né? Eu me lembro também de uma coisa que aconteceu comigo lá há bastante tempo. Primeiras vezes que eu estava indo no centro, eu estava lá com um livro embaixo do braço, aí a dirigente da reunião virou para mim, olhou para mim e falou assim, antes do final da reunião, não deixe de falar comigo. E foi dirigir a reunião. Gente, eu fiquei ali sentado, eu olhava para um lado, ficava pensando assim, gente, isso deve estar cheio de obsessor aqui do meu lado, eu não estou vendo. Gente, eu devo estar com uma obsessão pesada. Será que eu estou perseguido por... Aí eu comecei a viajar, né? Eu não assisti a palestra, não assisti nada que aconteceu dentro do ambiente. Tá? É o chefe da gente chamando a gente, meu filho, antes do intervalo do almoço, antes do almoço, vem falar comigo, antes do almoço. Ele quer saber coisa de informação de trabalho, coisa que não tem nada a ver. Ela, no caso, virou para mim no final da reunião. Gente, naquela época eu não perdoava mesmo, né? Quase que eu dei com um livro na cabeça dela. Porque eu cheguei para ela, ela perguntou para mim assim, que livro é esse? Era isso que ela queria saber qual era o livro que eu estava embaixo do braço, gente. Aí eu fiquei olhando para ela assim, tipo assim, gente, eu não acredito, eu perdi a reunião. Tô crente tem um monte de obsessor, vai ver que eu tinha mesmo, né? Mas isso é uma outra história, né? Mas, né, você compreende? A gente fantasia um monte de coisas. Luciana, eu amo você. Sabia? Eu não sabia, então agora está sabendo, tá? Aí a pessoa ouve isso e fica, meu Deus, esse cara está apaixonado por mim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu respeito ela, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver, é só aquilo que a gente está dizendo. Não pensa mais, não imagina mais, não constrói fantasias na sua cabeça, que isso não vai levar a gente a lugar nenhum, tá? Seguinte,
Consagra-te, e aí vem o penúltimo slide, se eu não me engano, que ele fala assim, consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Porque na realidade, quando a gente for trabalhar a nossa cura verdadeira vai ser sempre trabalhada em cima do equilíbrio geral do nosso corpo. Para trabalho na casa espírita, então, nem se fala, tá? Nem se fala. Às vezes a pessoa pensa assim, mas qual é a importância disso? Se você desloca as energias para um outro centro de força, os outros centros de força ficam desarranjados. É uma coisa lógica isso. Tá bom? Mais um. E finalmente o último, que fala que eles são vivos e educáveis, os órgãos, sem que teu pensamento se purifique, sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Lembrar, tá, que nós estamos dentro de uma encarnação. E nós, dentro de uma encarnação, o barco, o veleiro, é uma grande representação, grande metáfora para a gente. Tá? Então é que a gente poder lembrar que a gente tem que cuidar de cada um de nós, cuidar do nosso organismo, mas tem que lembrar que a gente está sempre em oportunidade de reencarnação para poder apontar na direção da nossa transformação interior. Basicamente é isso que a gente tinha para trazer para vocês. Tá bom? Um beijo enorme, que Deus abençoe a todas nós.